Fala galera, beleza? Antes de iniciar o vídeo, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me manter motivado a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza galerinha? Então vamos para o vídeo. Galera, hoje eu vou falar de um assunto muito importante para você que tá aí querendo ingressar no mercado de trabalho, que é banco de dados, tá? E para demonstrar isso, eu vou criar uma aplicação aqui com o nome aqui de CRUD. Já vou explicar o que é CRUD. Vamos criar aqui a nossa aplicação. Lembrando que eu estou trabalhando somente com o React aqui. Vamos criar aqui nosso módulo de front-end. Vou criar aqui. Vamos criar nossa tela. Colocar Home. Beleza, galera. O que vamos fazer hoje? Eu criei aqui um bloquinho de notas, fazendo uma breve explicação do que é CRUD. O CRUD em inglês, galera, é uma abreviação para Create, Read, que é o Select, né, para exibir dados, Update, que é a atualização de dados, e Delete, que é deletar dados, beleza? E para exemplificar isso melhor, vamos criar aqui uma aplicação que vai permitir cadastrar um cliente, visualizar esses clientes cadastrados, atualizar algum cliente que eu quiser, que eu precisar de atualizar os dados deles, e excluir algum cliente que eu julgue necessário, tá? Pode ser um cliente nativo que não faz mais parte da minha lista de clientes, beleza? E para isso eu criei aqui um diagrama para a gente entender melhor. Então eu tenho uma tabela clientes. Esse cliente ele vai ter um ID. Esse ID vai ser automático, gerado na criação. Então esse aqui é o sistema que cria. Ele é alfanumérico. Então, a cada criação ele vai somando mais um. Eu tenho aqui nome com varchar de 50, que lá no banco a gente vai setar como texto, né? Temos idade, o tipo dele vai ser inteiro, e o endereço vai ser um varchar de 200, que vai ser o texto com 200 caracteres no máximo, beleza? Então, entendendo isso aqui, vamos começar a criar nossa aplicação. Galera, lá atrás eu tinha falado aqui que iria explicar essa questão dos módulos, né? Então a gente vai começar a trabalhar com isso aqui agora. Então a gente vai criar aqui para banco de dados, que vai ser o nosso back-end. Vamos criar aqui em outro módulo, tá? E vamos aqui, CRUD. Vamos manter o nome. Vamos colocar DB ou banco de dados, alguma coisa assim. Vamos criar como service, tá? Beleza, vamos criar esse módulo. Esse módulo vai ter a nossa tabela com as nossas ações ali de criar, de ler, de atualizar e deletar o nosso cliente. Então aqui, primeiro passo, criamos aqui nossa aplicação, criamos nosso módulo principal, que vai ser o de front-end, vai ser tudo que vai ser visível ali pra gente, para quem estiver utilizando a aplicação. Vamos ter aqui um módulo service que vai ter o nosso banco de dados. Desse módulo vocês percebem que nem tem a abinha aqui de interface, justamente porque é somente banco de dados. Então, feito isso, vamos aqui criar a nossa tabelinha. A nossa tabelinha, como está aqui, ela vai se chamar clientes. Vamos com o botão direito aqui no database, add entity. Vamos colocar aqui TB, que é a abreviação de tabela, clientes. Então tá, criei aqui minha tabela clientes. Percebem que aqui a gente já tem o nosso ID AutoNumber, que é o sistema que cria automaticamente. Vamos aqui adicionar um atributo com Ctrl N ou simplesmente add attribute, tá? Então vamos para o nosso primeiro atributo, que é o nome do cliente. Então, nome do cliente, aqui já vem automático texto 50, então é isso que eu preciso, então vamos deixar padrão. Próximo atributo é a idade, vamos colocar aqui como inteiro. Vamos colocar aqui o endereço. O endereço vai ser um pouco maior e pode ter vários caracteres. Beleza, galera, então vamos aqui
mexer nas propriedades do meu atributo. O que eu preciso para essa tabela? No nome e na idade eu julgo obrigatório. Então eu vou colocar aqui é mandatório e na idade também. Beleza. No endereço eu não julgo obrigatório, então vou deixar aqui como não. Agora, para a gente poder visualizar essa tabela lá no nosso módulo de front-end, eu vou precisar aqui setar a visibilidade da minha tabela para sim, e para essa propriedade eu vou deixar como sim também, beleza? Porque eu vou criar aqui a nossa ação de CRUD tudo aqui dentro desse módulo. Então, vou precisar mexer lá no front-end. Beleza, galera, então feito isso, vamos aqui em Server Actions, vamos criar aqui uma pastinha que vai se chamar CRUD clientes. Vamos adicionar aqui uma Server Action. Aqui a gente vai colocar, pode ser CRUD. Para esse CRUD, galera, a gente precisa de um input falando qual ação que vai ser feita dentro desse fluxo. Então vou colocar aqui id action. Tô colocando tudo maiúsculo aqui, galera, mas não tem necessidade não, vocês que decidem aí, tá? Então o id action ele vai ser um inteiro. E aqui nesse fluxo eu vou usar uma estrutura condicional que vai tratar os casos aqui que eu preciso para fazer as minhas ações aqui. Então eu vou precisar de mais duas condições aqui. Então esse otherwise aqui ele já é uma condição, que se não for um nem dois ele vai ir para essa última action, que seria caso o contrário. Caso contrário disso aqui tudo, ele vem para cá. Então tá, aqui eu já tenho o suficiente para executar as minhas actions. Então vamos definir aqui as condições, que vai ser o id action igual a 1, que vai fazer o meu create. Na condição 2 ele vai fazer o meu update, e na condição 3 ele vai fazer o meu delete, que é o caso contrário aqui. Beleza, definidas as condições, agora a gente vai vir aqui na abinha de data. Percebem que aqui a gente já tem todas as actions que a gente precisa para fazer esse CRUD. Então a primeira que a gente precisa é o create, a segunda que a gente precisa é o update. Lembrando que o select ele não vai ter necessidade de estar aqui, porque ele faz o select lá na inicialização de tela, então já é automático nesse caso aqui. E vamos fazer aqui também o delete. Vou chegar um pouquinho pro lado aqui, esse aqui pro lado também, beleza, pronto. Ficou cheio de erro aqui porque a gente precisa passar os parâmetros para essa action. Então eu vou criar aqui um parâmetro de entrada com o source dessa tabela, que vai ser todos os dados que a gente precisa para fazer essas ações. Então aqui eu vou passar o source. Para você que não entendeu o que eu fiz aqui, eu criei um parâmetro de entrada, defini esse parâmetro de entrada com o tipo de tabela clientes. Então ele vai ter aqui todos os campos que a gente precisa, tá? Beleza, então eu passei esse parâmetro, que é o tipo da tabela que precisa para ser criado, para esse create tb clientes. Aí sumiu o erro. E para o update vai ser da mesma forma. Eu passo aqui o source, aquele parâmetro de entrada do tipo cliente. Então ele virá com todos esses dados aqui. E para o delete eu vou precisar somente do id. Então ele vai no id, que o id é único, né? Ele vai lá, consulta qual que é esse cliente e faz esse delete pra gente. Beleza, galera, então essa aqui vai ser a nossa action para criar, para atualizar e deletar o cliente. Beleza? E precisamos fazer mais uma coisa aqui, que vai ser expor essa action lá para o nosso front-end. Então eu venho aqui da mesma forma que eu fiz aqui com a tabela, eu coloquei público. Eu vou vir aqui e colocar público, para que eu consiga puxar esse módulo lá no meu front-end. Então vamos publicar aqui
Beleza, galera, já publicou aqui, então vamos aqui no front-end, vamos aqui nessa tomadinha aqui que vai puxar a nossa dependência. Então clica aqui e vamos procurar o nome do nosso módulo, que foi CrudDB, é o nosso banco de dados com as ações que a gente criou lá. Beleza, então aqui ele vai ter tudo que a gente criou e deixou público. Vou clicar em aplicar. Beleza, não mudou nada aparentemente, mas eu venho aqui na lógica, a gente percebe que temos aqui o módulo CrudDB, temos a pastinha e temos a action que a gente criou lá nesse módulo. Beleza, galera? Então, da mesma forma aqui também veio a nossa dependência aqui do módulo de banco de dados e foi exposto aqui a tabela pra gente. Beleza? Beleza. Agora o que eu preciso? Eu preciso criar as nossas ações aqui no front-end para que eu consiga fazer esses passos aqui. Primeiro vamos para a criação, né? Primeiro passo. Como é uma tela de criação, galera, ela não vai ser a tela home, tá? Então vamos criar aqui uma tela para criar os clientes. Vou colocar include em menu para facilitar aqui a nossa navegação lá na hora de fazer essas ações. Beleza, já estou aqui na tela de Create Clientes. E aqui a gente vai precisar de um formulário para esse cadastro. Então, primeiro passo aqui, eu vou puxar aquela tabelinha de clientes. Você vem aqui, ó, CrudDB. Você arrasta esse aqui para cá. Volta aqui para a sua tela. Vamos colocar um container aqui dentro. E dentro desse container eu vou colocar um formulário. E dentro desse formulário, eu só vou puxar aqui essa tabelinha para dentro do formulário que vai ser criado automaticamente os nossos campos e um botão aqui para salvar. Vou só mudar aqui o nome desse botão, colocar cadastrar cliente. E vou aqui no canto inferior direito, vou colocar New Client Action. Vamos deixar esse nome aqui mesmo. Aqui percebe que já vem essa validação do formulário, porque quando você tem aquele widget lá de formulário, ele faz essa validação automática. Então tá, galera, vamos aqui entender quais elementos que a gente tem aqui dentro desse formulário. Então eu tenho um input aqui, que ele traz esse campo aqui, ó, nome, tá? Como se ele estivesse usando a própria tabela como variável para armazenar o valor que eu preenchi aqui, para na hora de cadastrar o cliente, eu somente jogar essa tabela lá naquela action que a gente criou. Provavelmente ficou muito confuso, mas na prática aqui a gente vai entender. Então tá, aqui eu tenho já todas as variáveis, que é o nome. Eu tenho a idade e tenho o endereço. E essas variáveis que estão atribuídas a esse input aqui, já vem direto dessa tabelinha que a gente puxou. Então, para não acontecer de toda vez que a gente entrar nessa tela e já ter dados cadastrados aqui, a gente pode fazer o seguinte: em vez de colocar o aggregate para puxar aqui os dados logo na inicialização de tela, a gente pode colocar ele somente sobre demanda. Mas deixa eu explicar isso aqui melhor, que provavelmente está muito confuso. Vamos criar um exemplo aqui, tá? Vamos finalizar essa action aqui para a gente criar um cliente, para vocês entenderem o que eu quero dizer com aquilo ali. Então, galera, eu vou puxar aqui, ó, em lógica, vou vir aqui nessa pastinha de CRUD cliente e vou jogar essa action aqui dentro, passando o meu ID action, que vai ser o create, né? O create que eu defini aqui vai ser o ID 1. Então eu coloco o ID 1 aqui, beleza. E o source é justamente a tabela que eu preciso. Tá vendo? Ele vai usar todas essas variáveis aqui para criar. Então vou colocar o current aqui. Então isso aqui vai criar o nosso cliente. E vamos colocar aqui que ele vai voltar para a tela home, que é a tela de consulta, que será a tela de consulta, né?
Beleza, isso aqui já deve funcionar. E vamos criar aqui na nossa home a nossa visualização. Então, vou colocar um container. Vou colocar aqui o aggregate que eu quero puxar, que vai ser a tabela de clientes. Então o home vai fazer a segunda ação do nosso CRUD, que é o read, que é ler os dados. Então eu simplesmente vou puxar esse aggregate aqui, ele já vai criar automaticamente. Já tem aqui toda a paginação, aqui já está certo. Eu vou publicar isso aqui e eu vou criar um cliente lá para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer com isso daqui, ó, que inicialmente pode ser confuso de entender, mas na prática vocês vão entender melhor. Só publicando aqui. Beleza, já publicou. Então vamos aqui em Open Browser. Beleza. Vamos em Create Clients. Vou colocar aqui um nome qualquer. Vamos colocar a idade aqui fictícia e o endereço também é fictício. Inventei agora. Vamos clicar aqui em cadastrar cliente. Beleza. Então já foi cadastrado aqui. E com esse aggregate que a gente puxou na tela, ele já faz o nosso select, que é essa propriedade aqui do read. Beleza? Então vamos lá entender o que eu estava querendo dizer com isso daqui, ó. Cadê a tela? Create, tá. Aqui é o seguinte, quando inicia a tela, ele busca os dados. Então o que acontece? Se eu deixar dessa forma ali, quando eu clicar em criar clientes, ele vai trazer aqui os dados que foram cadastrados anteriormente. E vai ser o último dado, né? De acordo aí com o ID. Então foi isso que eu queria dizer. Então se você deixar aqui Add Start, ele vai sempre trazer dados naqueles inputs. E não é isso que a gente quer. Então para resolver isso, a gente pode clicar aqui Only on Demand. Vai ficar aqui um aviso de warning para vocês. Vocês vêm aqui e pode fazer isso aqui para resolver esse aviso ali. Beleza? Então aqui já resolveu. E para ficar melhor aqui, vamos colocar uma mensagem de sucesso. Então vamos colocar aqui cliente cadastrado com sucesso. Vamos mudar o tipo da minha mensagem, que vai ser uma mensagem de sucesso. Beleza? Vamos publicar isso aqui para ver como que ficou. E vamos ver se isso aqui resolveu o nosso problema lá de trazer dados sempre que eu for cadastrar. E não é isso que eu quero. Então vamos aqui em Create. Percebem que já sumiu aqui o que estava antes. E vamos melhorar aqui esses inputs, tá? A gente percebe que ele vem todo vazio assim. A gente pode vir aqui em Prompt e colocar um texto aqui para melhorar essa visualização. Então vamos colocar aqui, digite o nome do cliente, digite a idade do cliente e informe o endereço do cliente. Beleza, vamos publicar e ver como que ficou aqui. Beleza, ó. Veio aqui nossos inputs já com a mensagenzinha. Beleza, galera, a gente já tem aqui duas actions, que é de criar e também de ler. Precisamos aqui agora dessas duas, que é update e delete. Então vamos aqui para a próxima, que é update. Então nós temos aqui duas formas da gente executar essa ação. A gente pode fazer na mesma tela do create, usando aqui um if, ou simplesmente criando outra tela e fazer aqui todos esses passos novamente, só que vai ser um update, não um delete. Então, para reaproveitamento de tela, de tudo mais, no meu caso eu prefiro usar aqui um if e usar os mesmos campos aqui. Só que para fim de aprendizado, para ensinar,
vai ficar mais claro se eu fizer uma outra tela. Fica menos confuso do que fazer um if ali dentro para fazer essa ação de update. Então vamos criar uma outra tela aqui. Vou colocar update client. Não vamos colocá-la no menu porque ela só vai ser chamada a partir do momento que eu quero editar um determinado cliente. Então vou clicar naquela listinha lá dos clientes da tela home para poder editar. Então vou criar aqui essa tela. Então essa tela vai seguir o mesmo padrão da tela de criação. Então eu jogo aqui esse aggregate. Aqui vai ser add start mesmo, porque na hora que eu clico lá no cliente ele vai trazer os dados para mim. Então beleza, aqui eu vou ter um container. Vou ter um formulário. Então para essa tela aqui eu vou colocar o input. Vou colocar aqui o ID do cliente que eu quero atualizar. Então vou setar o tipo dele aqui como tb client identify, que vai identificar o nosso cliente que a gente quer fazer essa atualização. E nesse aggregate, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro aqui, que aqui ele trará todos os clientes, né, se eu não colocar nenhum filtro. Então vou colocar aqui que o ID cliente é igual ao meu ID da tabela. Então ele vai trazer aqui somente o que eu passar como parâmetro. Por exemplo, se eu quero mudar o cliente 1, eu vou colocar aqui o 1, ele vai trazer o cliente para fazer essa alteração. Beleza? Como esse aqui é o meu primeiro registro, então ele vai trazer só um aqui, tá? Então beleza, aqui nessa tela a gente vai clicar, vai passar o ID desse usuário que eu quero fazer esse update, passando para essa tela aqui. Nessa tela aqui, na hora de iniciar, vai passar o filtro aqui, ó, e vai trazer o meu cliente que eu desejo alterar. Então simplesmente eu venho aqui e arrasto essa tabela para o meu formulário e aqui vai trazer os dados que eu defini. Aqui eu vou colocar como editar cliente. Vamos colocar uma action aqui para fazer essa edição. New client action. Aqui vem essa validação de formulário automática. E vamos puxar aqui o nosso CRUD passando o ID 2. Qual que vai ser o source aqui? Vai ser o current da nossa tabela. Aqui da mesma forma eu vou colocar uma mensagem de sucesso. Cliente editado com sucesso. Vamos alterar aqui o tipo, vai ser sucesso, e vamos destinar para a tela home após a adição. E também vamos fazer uma coisa aqui que eu julgo importante, que é colocar uma validação nesse botão, que é a confirmação de mensagem. Então você coloca aqui, ó, tem certeza que deseja editar esse cliente. Aí se ele clicar em sim, ele vai criar. Se não, ele não faz nada. Beleza? Agora a gente precisa de mais uma coisa aqui, que é levar esse ID lá para nossa tela, que nada mais nada menos vai ser que uma ação dentro da tabela, para a gente pegar o ID do usuário que a gente quer. Então a gente tem algumas maneiras de fazer isso aqui. A gente pode criar uma outra coluna. Vamos colocar aqui uma outra coluna. Vamos colocar aqui o nome da coluna, que vai ser editar. Aqui a gente pode colocar um ícone de editar, que vai ser um lápis, né? A gente pode colocar aqui ou o lápis sozinho, ou esse aqui, tanto faz. Vou escolher esse aqui que eu acho melhor. Vamos centralizar ele aqui, ó. Aqui também.
E vamos diminuir aqui que eu acho que está muito grande, né? Vou ficar 100 px. E vamos mudar a cor dele aqui. Ó, uma cor mais clarinha. Beleza. Show. Então eu coloco essa coluna aqui, que vai trazer aqui para cada registro uma ação de editar. E nesse ícone eu vou colocar aqui um link para uma nova ação. Vai ser o link on click. Vamos colocar aqui editar. E nessa action vai acontecer o seguinte: eu vou chamar a tela de update passando o meu ID cliente, que vai ser o current ID, beleza? Então é simplesmente isso que vai acontecer nessa ação. Então eu vou clicar aqui em editar, ele vai me levar para essa página aqui de update, já com o ID setado. O meu aggregate ele vai iniciar junto com a tela, vai filtrar aqui o cliente que eu passei, o ID, vai trazer somente aquele registro e vai vir os dados do meu cliente aqui para edição, beleza? Então eu edito e clico em editar cliente e isso já deve funcionar. Mas vamos aqui fazer uma outra coisa. Vamos colocar aqui uma validação para esse link. Vou colocar uma mensagem aqui de confirmação. Tem certeza que deseja editar esse cliente? Beleza. Vamos publicar esse aqui e vamos visualizar se está funcionando ou não. Beleza, vamos clicar aqui em Open in Browser. Fechar essa outra aqui. Vamos ver se vai acontecer o que a gente está esperando. Aqui veio a mensagem que eu setei lá no link. Clicar em OK. E ele foi para minha página, trazendo todos os dados do meu cliente. Então vamos aqui editar esse nome. Vou colocar aqui João Nascimento com 28 anos. Mesmo endereço. Clicar em editar. Ele vai aparecer a mensagem aqui de confirmação que eu coloquei aqui no botão. Vamos clicar em OK. E aqui a gente já percebe que foi editado, beleza? Então vamos criar mais um cliente aqui. Vamos colocar aqui cliente Paulo Antônio. Ele tem 39 anos. Ele mora na Rua de Baixo, número 78. Lá em São José. Beleza, vamos cadastrar o cliente. Percebemos aqui, nós temos os dados aqui do Paulo Antônio. E vamos clicar em editar esse cliente. Vamos editar aqui a data dele. Agora ele tem 45 anos. Vamos acrescentar aqui mais um sobrenome para ele aqui. Vamos editar aqui endereço também. Vamos editar e ver se nossa edição está tudo aqui. Então tá tudo aqui. Então fazendo isso aqui a gente já finaliza a nossa atualização. Agora vamos aqui pro delete. É a nossa quarta ação aqui, beleza? Então vamos lá para criar essa action. Da mesma forma que eu criei aqui uma coluna para edição, eu vou criar aqui no fim uma coluna para excluir esse cliente. Vamos aqui colocar centralizado. Vamos colocar tamanho reduzido aqui, que não precisa disso tudo. Beleza. Colocar um ícone aqui. Vamos colocar aqui. A gente vai excluir esse cliente. Diminuir a letra aqui. Vamos mudar a cor para vermelho. Colocar aqui um link. Vamos criar uma nova ação para excluir aqui. Então feito isso, vamos aqui no nosso fluxo. Vamos aqui chamar a nossa action. Vamos passar o ID que vai ser 3. Então
o 3 vai entrar aqui como o caso contrário e vai fazer esse delete aqui pra gente. A gente vai passar aqui o source, que é o current da tabela. E aqui ele vai olhar somente para o ID. Eu passo o source e aqui ele pega o ID. Beleza? Então vamos aqui colocar uma mensagem de confirmação nesse link para confirmar se vai ser feito essa exclusão. Tem certeza que deseja excluir esse cliente? Beleza, se sim, vai ser feita essa exclusão. E falta só mais uma coisa para completar aqui, que é nosso refresh na tabela. Então ele vai clicar em excluir, vai dar um refresh e vai atualizar aqui a nossa tabela e não vai aparecer mais esse cliente que a gente excluiu, beleza? Vamos publicar aqui, vamos ver se está tudo funcionando bonitinho. Vamos aqui em Open Browser, fechar aqui, beleza. Bom, já validamos que a criação de cliente está funcionando, a edição, a consulta aqui, quando a gente cria, está mostrando aqui os nossos clientes, e vamos excluir aqui um cliente, tá? Eu vou excluir esse cliente aqui, João Nascimento, vai aparecer a mensagem, e eu clico em OK, vai dar o refresh, vai excluir ele. Vamos excluir aqui também o Paulo, e também foi excluído, fez o refresh e agora não tem mais nada na nossa tabela. Então vamos criar aqui de novo os clientes. Cadastrei. Vamos cadastrar outro aqui. Beleza, criei. Agora vamos editar. Beleza, editou. E agora a gente vai excluir. Vamos excluir esse cliente aqui, o Paulo. Beleza, tá tudo funcionando certinho, galera. Então eu acho que deu pra gente visualizar na prática tudo o que aconteceu aqui, que é a criação, a leitura, a atualização e a exclusão lá no nosso banco de dados. E também nós criamos aqui uma tabela, entendemos aqui o identificador automático, os tipos aqui dos dados que a gente colocou lá. Beleza, galera? Então esse vídeo aqui já tá bem longo, acredito eu, mas ficou aí uma prática bem interessante e fluida. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, peço aí que você deixe seu like, você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois isso ajuda muito o canal a crescer e manter motivado a trazer mais conteúdo aí pra vocês, beleza? Então é isso, galera, até mais, valeu, fui!